Nós estamos estudando, repassando doutrinas, estamos aqui revendo, estudando os princípios da graça de Deus e mais uma vez nós vamos estudar sobre isso nesta noite. O tema desta noite, amadurecimento e crescimento espiritual, parte 9. Palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, diz a tua palavra em Hebreus que sem fé é impossível te agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, nesta hora, meu Deus, meu Rei, meu Pai, eu venho diante de Ti pedir que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos ensine como viver por fé. Nos mostra nesta noite a eficácia da fé. O que é a fé? Qual é a razão de termos o dom da fé? Senhor, eu entrego os teus filhos, as tuas ovelhas, aos teus cuidados, para que o Senhor nesta hora pastoreie e alimente o rebanho que é teu. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço, porque sei que assim será, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Mais uma vez eu tenho a missão e a responsabilidade de ser boca de Deus para a sua vida. Paulo, dizendo aos Coríntios, ele diz: sobre mim pesa esta responsabilidade. Sobre a minha vida pesa nesta noite a responsabilidade de ser boca de Deus para a sua vida. Queria voltar à passagem que eu acabei de ler, que está em Hebreus 11, versículo 6. Você pode abrir a Bíblia ou acompanhar pelo telão. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que os buscam. Sabe que eu, como um filho de Deus, sempre na minha vida eu busco agradar a Deus. Todos os filhos de Deus, todos nós, vivemos em busca de agradar a Deus. Nós queremos agradar o coração de Deus. Assim como um filho quer agradar aos pais, nós queremos agradar o coração do nosso Pai, do nosso Deus. Eu vejo os meus filhos em casa, quando eu chego é muito engraçado. Eu paro o carro na porta de casa e eu ouço o Gabriel, olha, isso é uma constante em casa. O Gabriel grita: papai chegou, papai chegou. E ele fica na porta me esperando. É uma forma dele agradar o meu coração. Isso agrada muito o meu coração quando eu sou recepcionado assim pelos meus filhos. E todos nós, povo de Deus, temos o desejo de agradar a Deus. Temos o desejo. Sabe, isto tem se voltado, esse desejo de agradar a Deus tem se voltado contra a vida dos filhos de Deus. Mas pastor, como isto é possível? Deixa eu lhe explicar. Olha, todos nós estamos aqui porque queremos agradar a Deus. Você vem à igreja porque você quer agradar a Deus. Você, como um filho de Deus, você deseja, o seu desejo ardente no coração é de agradar a Deus. Mas quando o nosso desejo de agradar a Deus se depara com pessoas mal intencionadas, ou pessoas que estão dirigindo um rebanho sem a direção de Deus, está um grande problema. Isto gera um grande problema. E é o que está acontecendo com milhares de ovelhas à volta do mundo. As ovelhas vão às igrejas, você vem à igreja com um coração contrito, com um coração rico de esperança, desejosos de agradar a Deus. Agora, se uma pessoa chega a uma igreja com um coração cheio, rico de desejo de agradar a Deus, e esta pessoa é conduzida de maneira errada ou equivocada, achando que está agradando a Deus, esta pessoa pode sofrer na vida.
Então, existem muitos lobos vorazes, diz a Bíblia, que não têm poupado o rebanho do Senhor e que têm ensinado ou pseudo-ensinado as pessoas, levando a um caminho de erro, um caminho de morte, dizendo, olha, o caminho de agradar a Deus é este aqui. O caminho de agradar a Deus é pagando o preço. O caminho de agradar a Deus é através destas correntes. O caminho de agradar a Deus é através destas campanhas. O caminho de agradar a Deus é através do seu dinheiro. O caminho de agradar a Deus é através de você dar tudo o que tem. E as pessoas estão achando que isto é agradar a Deus. Então, estão trocando a vida espiritual pela vida material. As pessoas estão confundidas, estão confusas dentro da obra de Deus, pensando que agradar a Deus é algo material, quando na verdade o que agrada o coração de Deus é algo espiritual, chamado fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 14:10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem... Eu tenho dito aqui, existem muitos tipos de vozes, tem muita gente falando muita coisa, amados, tem muitas pessoas falando... Olha, há uma confusão, vou falar uma coisa aqui, eu falo isso com tanta tristeza, mas você vai a uma missa na igreja católica, você vê o padre fala uma coisa aqui, o padre lá na Alemanha fala a mesma coisa, o padre em Roma fala a mesma coisa. Você vai a um culto evangélico, um diz uma coisa, um diz outra, um fala uma coisa, um fala outra coisa. Não, olha, se você não fizer isto aqui, Deus não te abençoa. Olha, se você não der isto aqui, Deus não te abençoa. Se você não... Mas nós somos abençoados com o crente Abraão. Diga, eu sou abençoado. Diga, as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. Então, as pessoas estão... Há muitos tipos de vozes dentro da igreja evangélica. Há uma confusão. Eu tenho dito aqui, se você aprende uma coisa errada hoje, e se você carregar isto para o resto da sua vida, não pense que o tempo vai fazer com que o erro se torne em algo certo. Eu tenho dado o exemplo de um relógio. Você tem um relógio, você pega um relógio, compra um relógio Rolex na banquinha, falsificado. Bonito, você guarda o relógio Rolex por 100 anos. Daqui 100 anos, alguém da sua família acha e diz, olha, isto aqui pertenceu ao meu tataravô, relógio Rolex, vou vender. Você vai a um relojoeiro e diz, olha, avalie aqui este relógio Rolex, está 100 anos na minha família. O relojoeiro daqui a 100 anos vai olhar e vai dizer, olha que bonitinho, uma bela réplica, isto vale aí R$5. Oh, o que é isso? O senhor está maluco? Isto aqui está na minha família há 100 anos. Está na sua família há 100 anos, mas há 100 anos a sua família guarda algo falso. Então, o que está acontecendo? Há muitos tipos de vozes. E as pessoas estão gerando um grande espírito de confusão dentro da igreja evangélica. Olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão negar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Olha como isso aqui é sério, igreja. O Espírito afirma expressamente, Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão negar a fé. Agora vamos pensar comigo. O que agrada a Deus? Fé. Se você nega a fé, o inimigo sabe aonde atuar. O inimigo não atua por acaso. Ele sabe qual é o campo de atuação. Aonde ele vai atuar? Onde o inimigo tem atuado dentro da igreja evangélica no Brasil e no mundo? Ele tem feito o povo de Deus apostatar da fé. Pastor, como é possível um cristão, uma pessoa que vai para a igreja, que carrega a Bíblia, apostatar da fé? Eu vou lhe dizer. Quando, por exemplo, um cristão acha que o óleo que é distribuído em algumas igrejas é capaz de curar uma pessoa. Eu tenho dito aqui, os pastores, a grande maioria, amados, eu falo isso aqui com temor e tremor. A grande maioria são preguiçosos, não preparam um sermão, não preparam uma mensagem. Eu tenho brincado aqui, o Mr. M vai revelar, eu tenho brincado aqui com isso. O Mr. M vai revelar. O pastor, ele não sabe o que ele vai pregar, o que ele faz? Estaca logo um diácono lá, prega hoje você aí que eu...
Ou ele olha, aquele irmãozinho ali, ele tem um jeito, uma veinha de pregador. Ou hoje Deus está revelando que o irmão tal vai trazer a palavra. Irmão, eu? Você, irmão? O irmão pensa, mas hoje eu bati na mulher, chutei o cachorro, briguei no trabalho. Vixe, eu já tomei até uma antes de vir para o culto. Não, mas é você. Então, e as pessoas estão apostatando da fé. As pessoas não têm mais responsabilidade de ensinar a palavra. Amados, isso é muito sério o que eu estou dizendo. Um pastor, quando ele não sabe aconselhar uma ovelha, o que ele tem feito? Leva um vidrinho de óleo. A pessoa chega com um problema no casamento, sabe, problema terrível, financeiro, profissional, o casamento, sabe, em pé de guerra, problema com os filhos, com o marido, chega o casal na igreja, pastor, olha, eu vou me separar, aqui está uma confusão. Ó, irmão, leve esse óleo, passa de 8 em 8 horas, antes de dormir, faz isso. Mas não é isso. Óleo não resolve a vida de ninguém. O que liberta é Você está com medo, meu irmão? Diga, a fé, a palavra, a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade vos... É a verdade, a fé, a palavra. Então, nós temos que agradar a Deus. Você não pode apostatar da fé. Quando eu coloco, por exemplo, um copo com água e digo assim, olha, coloque esta água em cima da televisão. Depois da oração das 6 horas da tarde, você bebe esta água e você vai ser curado, vai ter um bom dia. Mas será que Deus, para me dar um bom dia, precisa de um copo d'água? Será que Deus, para abençoar o meu lar e a minha casa, precisa de uma água com uma oração, uma água benta dos evangélicos? Será que para Deus dar a vitória para alguém, Deus não é suficiente, Deus não é capaz de exercer através da fé, Ele precisa do óleo? Tudo aquilo que é palpável, tudo que é humano, tudo que é lógico, tudo que é racional, tudo que é de tocar, não há fé nenhuma nisso. Você está entendendo? A Igreja Apostólica Romana usa santinhos, fitinhas, o que mais? Terço, escapulário, cruz. E a Igreja Evangélica? É graveto da cruz de Cristo, é óleo, é sal, é rosa, é envelope. E em nome da fé, isto é apostatar da fé, igreja. Estou aqui sendo boca de Deus para a sua vida. Tome muito cuidado com as coisas que têm sido ensinado dentro das igrejas evangélicas. O pastor ele não sabe o que fazer numa reunião, num culto, ele não quer trazer a palavra, ele quer encher a igreja, ele está com um problema financeiro na igreja, ele começa a dizer, campanha, vamos ter uma campanha aqui, tem que vir todo mundo. Olha, se não vier o diabo vai pegar, se não vier o mal vai te pegar. Isso é mentira, isso é heresia. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos enganadores, a ensinos de demônios, isso é demoníaco. Dizer que uma toalha com o suor de um apóstolo cura, isso é demoníaco. Dizer que uma toalha com o suor de um homem vai curar alguém, isso é demoníaco. Isso é ensino demoníaco. Dizer, amados, que a meia, uma meia, agora se vende meia ungida, chapéu. Dizer que isso vai dar a bênção, vai proteger, isso é um ensino demoníaco. Espírito enganador. Deus não está nestas coisas. Você está entendendo? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que entender, olha o que diz a palavra de Deus em Tito 1, versículo 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os da lei. Versículo 11. É preciso fazê-los porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe. Sabe que a ganância das pessoas tem levado as pessoas a ensinar o que não devem. Hoje, as pessoas estão saturadas de tanto fazer campanha. Olha, a igreja é campanha para isso, é campanha para aquilo, é campanha, é campanha, é campanha. Se campanha fosse boa, você fazia uma campanha só. Nunca mais você faria uma campanha. Campanha não serve para nada, amados. Está faltando a palavra de Deus dentro das igrejas evangélicas. É triste. A pessoa vai a um restaurante, ela vai para comer. A pessoa vem para uma igreja, ela vem para comer, para receber o alimento espiritual. E as pessoas chegam na igreja, oh, tem um louvor lindo, o louvor é bonito.
tem irmãos que cantam, tem a portaria, o pessoal da portaria é uma bênção, a igreja é uma bênção, tudo uma bênção. Só que não tem comida, não tem palavra. Do que me serve ir na igreja e não receber a palavra? Do que me serve ir na igreja e não receber o alimento? A igreja, a finalidade da igreja é alimentar o rebanho de Cristo. Você está aqui para ser alimentado. Diga, eu estou aqui para ser alimentado. Então, está faltando amor, está sobrando ganância dentro da igreja evangélica. Diga, o Deus desta igreja, o Deus da minha vida, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, nós queremos agradar a Deus. Diga, eu quero agradar a Deus. Você quer? Eu também quero. Agora, se você pega alguém, sabe, com torpe ganância, pessoas que estão ali pervertendo casas inteiras, vai conduzir a sua vida para um precipício. Por que tem gente na obra de Deus que estava fora da igreja, estava mal, entrou na igreja, ficou pior? Por que tem gente que entra na igreja, começa a brigar com a esposa, começa a brigar com o marido, o casamento se dissolve? Por que tem pessoas que entram para a igreja, a vida ao invés de ficar melhor, fica pior? Só, amados, pensa comigo. Você acha que Deus te traz para uma igreja para a sua vida ser pior? Isso é a obra de Deus? Deus te traz para uma igreja para a sua vida melhorar, para a sua vida ser transformada, para você ter paz na tua casa, paz no teu casamento, direção espiritual. Agora, se isso não tem acontecido, é porque você não tem sido bem alimentado. Você está na igreja para que a palavra mude a sua vida. Você está entendendo? Diga, eu estou aqui para que a palavra mude a minha vida. Por isso nós não podemos nos afastar da graça de Deus. Olha Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Na graça, decaístes. Tem pessoas que decaíram da graça, do favor de Deus, da salvação, do amor, dos benefícios de Deus. Olha Gálatas 1, 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro. Amados, tem pessoas que parecem que estão vivendo em outro evangelho. Que evangelho é esse, pastor? Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja... Sabe qual é o problema? As pessoas acreditam mais num pastor do que em Deus. Algumas pessoas acreditam mais no pastor do que na palavra. Meu irmão, você tem que acreditar no que está na Bíblia, você está entendendo? Se eu um dia subir aqui e começar a mandar você fazer campanha, começar a você passar óleo, passar água, leva sal para casa, pôr um rio aqui, dizer que é o rio vermelho, e meu irmão, foge deste lugar, porque eu surtei, estou maluco. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. Só que tem pessoas que é assim, não, mas meu pastor falou que é assim, porque meu pastor disse, mas meu irmão, mas o que a Bíblia diz? Não, mas meu pastor falou que é assim, mas o que a Bíblia diz? Não importa a Bíblia. Está errado. A Bíblia Sagrada é autoridade na sua vida. Diga, a Bíblia é autoridade na minha vida. Então nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Paulo anunciava um evangelho que não era segundo o homem. Paulo ensinava um evangelho que mostrava que nós teríamos que viver por fé. Paulo não veio ensinar para a igreja que a igreja teria que viver debaixo de sacrifícios, de obras, as quais Jesus já fez. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão querendo imitar Jesus nos dias da carne. Estão querendo fazer as mesmas coisas que Jesus fez, os mesmos sacrifícios que Jesus fez. Jesus já sofreu na cruz por você. Diga, Jesus já sofreu por mim. Então, se Jesus já sofreu por você, você não tem que viver sofrendo, querendo fazer os mesmos sacrifícios. Não, eu tenho que carregar a minha cruz, pastor. Eu tenho que lamber o pó. Eu tenho que fazer isso. Diga, Jesus sofreu no meu lugar. Diga, Jesus carregou
a minha cruz. Ele carregou a sua cruz. Jesus sofreu por você, meu irmão, na cruz do Calvário. Então, um dos versículos que tem sido mal utilizado dentro da igreja evangélica, por exemplo, é Tiago 2, versículo 17 e 18. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a palavra de Deus, versículo 18. Mas alguém me dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, algumas pessoas pegam este versículo, está faltando o quê? Exegese e hermenêutica, que é a arte de interpretar um texto bíblico. As pessoas pegam um versículo isolado e criam uma doutrina num versículo isolado. Isso é um erro. Está errado. Então vou te mostrar aqui. Pastor, mas Tiago está dizendo o quê? Não é que a fé sem obras tem que fazer sacrifício, tem que fazer campanha? Em absoluto. O que ele está dizendo aqui, se a fé não for manifestada, exteriorizada, se a fé não for aplicada, ela não vai produzir nada. Esse contexto não está dizendo que para você mostrar que você tem fé, por exemplo, você tem que pegar um envelope e pôr R$500, o mínimo é 500, e trazer aqui para mim. Se eu fizer isto, saiba que eu vou estar te roubando. Se algum dia eu ficar aqui, olha, põe 500 no envelope, porque você vai receber, porque Deus vai fazer. Eu estou te roubando, tá? Fique sabendo disso. Estou arrumando uma forma de pegar o seu dinheiro. Olha, seu marido vai sair da bebida, põe aí 500 aí, porque Deus vai fazer. Deus está me falando que vai fazer pelos R$500. Estou te roubando, isso é mentira. Amém? A obra é o sacrifício. Pastor, mas se fizer uma campanha, fizer um jejum de consagração, subir num monte, e se eu pagar o preço, esta é a obra. Não é isso que ele estava falando. Aliás, esse texto não diz nem respeito a isso. Esse texto fala, Tiago era judeu, e ele estava falando das obras de caridade, de amor. E as pessoas pegam um versículo isolado e criam uma doutrina. Olha Tiago inteiro, do versículo 1 ao 18. Vamos, porque eu li só o 17 e o 18. Agora vamos ler o texto inteiro para entender o que Tiago estava falando. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vai entendendo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo árgidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz,
Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. O que está dizendo aqui no texto? Você conseguiu entender? É um texto se referindo à caridade, a auxílio ao pobre, sabe? Não fazer distinção, porque é o que você vê na igreja. A pessoa chega com um anel de ouro, chega com um carrão, isso põe na frente, põe na frente. Esse irmão tem um dízimo alto. Quando Tiago está falando estas coisas, Tiago não está querendo dizer que é através da obra sacrificial que nós vamos alcançar os benefícios de Deus. Muito pelo contrário. Isso é uma grande confusão dentro da igreja. Então as pessoas acham que a obra de Deus é através da carne. Não é desta forma. João 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Deus não quer nada com a tua carne, sabia disso? Porque a tua carne não presta, não tem proveito algum nela. Deus não quer ver atitudes carnais na minha e na sua vida, achando que isso vai tocar ou alcançar o coração de Deus. A nossa vida com Cristo tem que ser vivida pela fé. A nossa salvação se deu por fé. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se... Que obras são essas que Paulo está falando? Estas sim são as obras sacrificiais. Sabe que as pessoas, por exemplo, alguém quando faz um jejum, eu estou de jejum há uma semana, um jejum de consagração. Obra e se gloria. O irmão não jejuou, o irmão consegue jejuar 7 dias. Obras para se gloriar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Amados, você recebeu um dom de Deus chamado fé. E você tem que usar este dom. As pessoas estão deixando o dom da fé, estão usando artifícios carnais. As pessoas estão deixando de usar a fé, estão usando outras coisas. Jesus disse, em meu nome. Ele diz, quando orares é em meu nome, quando falar é em meu nome. Você recebeu o dom da fé. É a mesma coisa que um cantor que recebeu o dom, o talento de cantar e ele não canta. É a mesma coisa. Pega aí um músico, um tecladista, um guitarrista, um contrabaixista, um baterista, recebeu o dom musical e ele não toca. Este dom dele está como? Inutilizado, está amortecido. Nós recebemos o dom da fé. Se nós não usarmos o dom da fé para usarmos as ferramentas que as pessoas estão usando aí fora, nós estamos deixando o dom que Deus nos deu amortecido. A grande maioria das pessoas preferem uma fitinha, prefere sal, prefere água, prefere óleo, do que usar a fé. Sabe o que é muito interessante? As pessoas vêm para a igreja e ouvem a palavra. Algumas pessoas, se não levar nada para casa, se não levar uma fitinha, se não levar uma espadinha de papel, se não levar um vidrinho de óleo, parece que o culto não foi bom. Sabe, não está faltando alguma coisa. Mas não está faltando nada. É que a pessoa está apoiando a sua vida em artifícios carnais. O justo viverá por fé. Você tem que agir por fé. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você recebeu um dom que é irrevogável. Não tem retorno, não tem volta. É teu. 2 Tessalonicenses 3:2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé Deus deu para quem? 2 Tessalonicenses, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então vou explicar os 3 versículos. Você recebeu um dom que não é para qualquer pessoa, é para os eleitos, diz a Bíblia, um dom que é irrevogável. O que você tem que fazer com este dom? Usar. Diga, eu tenho que usar a minha fé. E como que se usa a fé?
através da sua confissão. Você tem que usar a sua confissão de fé. A tua boca tem que ser uma boca a professar a palavra de Deus o tempo todo. A maioria das pessoas não professam a fé, não falam. Recebe uma má notícia, começa a chorar. O que eu vou fazer? Eu vou morrer. Você tem que usar a sua fé. Um exemplo, recebeu um diagnóstico médico de câncer. Você vai dizer, eu sabia, eu vou morrer. Não. Você vai dizer em nome de Jesus, se está na Bíblia que pelas chagas de Cristo eu fui sarado, eu creio na Bíblia Sagrada, eu fico com o que a palavra de Deus diz, o mal veio por um caminho, por 7 caminhos fugirá da minha vida, eu fico com a palavra de Deus. Tem que usar a tua fé. Você está entendendo? Se alguém vem dizer para você, olha, você vai perder tudo, você não vai ficar com nada, e esta empresa que você abriu, este comércio, tudo que abre nesse ponto dá errado. Você vai dizer, eu sou abençoado por Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor disse que Ele é o meu pastor, nada me faltará. Usa a tua fé. Você está entendendo? Você tem que se agarrar à palavra. Meu irmão, não se agarre a qualquer artifício carnal, se agarre à palavra. As pessoas estão se agarrando em outras pessoas, estão se agarrando na fé dos outros, as pessoas estão se agarrando a tudo menos na fé. Dom de Deus que está na sua vida. Diga, eu tenho o dom da fé. Diga, eu tenho fé. Diga, ninguém pode tirar a fé de mim. Diga, eu tenho que usar a minha fé. Fala para o seu irmão, fala, usa a tua fé, irmão. Usa a tua fé. Usa a tua fé. A fé tem um espírito, amados. A fé tem um espírito. Segundo aos Coríntios 4,13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. O que é a fé? Eu creio, eu falo. Diga, eu creio. Você é abençoado? Você crê nisso? Então diga, eu sou abençoado. Você é mais que vencedor? Você crê nisso? Então diga, eu sou mais que vencedor. Você é sal da terra? Você crê nisso? Diga, eu sou sal da terra. Fala aí, fala, sou abençoado. Fala para o seu irmão, fala, você é abençoada. Você é abençoado, você é abençoado. Tem gente que, vermezinho de Jacó, pó da terra, você é imagem e semelhança de Deus. Você é bem-aventurado. Você é mais que vencedor. Você é cabeça e não cauda. Você tem que usar a sua fé. Por exemplo, onde você vai usar a sua fé? No seu casamento. Você vai profetizar sobre o seu casamento, vai declarar as virtudes. Você vai dizer, meu casamento é um casamento abençoado. Você vai orar pelo seu marido, você não precisa passar óleo no seu marido. Pastor, meu marido não tem vindo na igreja, ele bebe, sabe? De vez em quando ele fica lá, eu saio, ele fica ali bebendo. Já me falaram até para eu largar ele. Não vai largar ninguém, não. Você vai dar amor, vai usar a sua atitude de fé, o seu amor. Que largar? Aquele a quem Deus uniu, que não separe o homem. Mas pastor, olha, só Jesus. É só Jesus, meu irmão, você vai cuidar. Você vai com amor, usar a sua fé. Você vai começar a orar, Senhor, eu não recebo meu marido nessa situação, Deus. Eu saindo de casa, deixando ele assim, Pai. Este é o homem que eu amo, é o homem da minha vida, é meu amor. Senhor, este é um presente que o Senhor me deu. Ele está nessa situação, mas eu não recebo isso. Deus, ajuda o meu marido, levanta ele, afasta do caminho dele tudo que é ruim. Você está entendendo? Você tem que declarar o que a Bíblia diz sobre a vida do teu marido. Isso aí não tem jeito. Não faça isso. Amém? Diga, o meu marido, quem é casada, diga, o meu marido, misericórdia. Kátia, o meu marido é um abençoado. Cadê a Delma? A Delma casou faz 15 dias. Vai, Delma, fala, meu marido é abençoado. Eu não senti firmeza. Falei, é abençoado. Agora senti firmeza. Senti firmeza. Quem? A Sheila? Fala, Sheila, seu marido quer ouvir. Fala, Sheila. Ele está pedindo, ele está me oferecendo R$20. É que eu preciso pôr gasolina no carro para ir embora. Fala, Sheila, meu marido... Mais entusiasmo, Sheila. Meu marido é abençoado. O que foi? Não pode mentir? Não, mas não é mentira. Ele é abençoado. Irmão Rai,
Você vai ouvir. Se quer me dar R$10, eu falo para ela falar. Vai. Vamos, Selene. Fala, meu marido... Eu não estou ouvindo a Bessada. Espera que eu vou aí. Espera aí. É que a Selene, ela fala baixinho. Fala, Selene. Ai, meu Deus. Meu marido é abençoado. Olha, tá vendo? Teu marido é... Cadê minha esposa? Nós temos que declarar o que a Bíblia diz, amados. Nós temos que falar o que está na Bíblia. Olha, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então você tem que viver por fé. Você não pode viver por vista. Ei, mas está difícil aqui, mas está difícil ali. Ai, estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Você tem que viver por fé. Amém? Use o dom que Deus te deu. Comece a declarar virtude sobre a sua vida, sobre a sua família. Hebreus 11,6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que viver por fé. Romanos 4, 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha, amados, Deus é poderoso para cumprir o que ele te prometeu. Tem uma promessa sobre a sua vida? Você tem que orar com fé constantemente, declarando virtudes sobre esta situação, dizendo, Senhor, eu não vou levar em conta o que eu estou vivendo. Por exemplo, você tem um problema, às vezes, familiar, ou uma questão financeira, ou uma causa na justiça. Aqui, embora não levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, a idade avançada de Sara, ou seja, embora Abraão tivesse muitos obstáculos, Abraão tivesse muitos problemas, ele não duvidou por incredulidade, ele não duvidou. Ele confiou em Deus, ele acreditou que Deus era poderoso para fazer o que havia lhe prometido. Meu irmão, Deus não esquece do que ele te prometeu. Sabe o que Deus te prometeu? Talvez você se esqueça, talvez você ache, você pensa que Deus esqueceu, mas Deus não esquece de nenhuma das promessas que ele fez a cada um de nós. O que você tem que fazer é manter firme a sua confissão, é crer, é acreditar, é orar. Amém? Do invisível, você vai ver o visível. Eu disse ontem aqui na reunião de oração. É como este projetor, ele está projetando na tela. Luzes estão projetando algo para nós enxergarmos. Você tem que, através da tua fé, projetar o que você quer ver de Deus na sua vida. Através da tua fé, você vai projetar a tua família, você vai projetar o teu futuro. Vai dizer, Senhor, olha, eu estou vendo o teu projeto para a minha vida, para a minha casa. Hebreus 11, 1 a 3. Ora, pastor, o que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não... O visível veio do invisível. Por exemplo, você tem um terreno, você não tem o dinheiro para construir, isto é, a impossibilidade, é o invisível, mas a tua fé vai materializar, você vai dizer, Senhor, eu creio que neste terreno eu vou construir a minha casa, eu creio que o Senhor vai me dar o recurso, o Senhor vai me dar a condição, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, as portas que o Senhor abre ninguém fecha, eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Você está entendendo? E do invisível vai se tornar algo visível e real. Eu quero, nesse minuto final, dizer à igreja que nós temos uma grande arma e uma grande ferramenta nas mãos, chamada fé. E nós temos que usar esta arma e esta ferramenta que Deus nos deu. Meu irmão, não vai rasgar a carteira de membro e não vai embora da igreja com o que eu vou dizer. Mas você não pode ser preguiçoso em termos de fé. Você está entendendo? Você não pode ser preguiçoso em termos de oração. Você não pode. Olha, é muito mais fácil passar um óleozinho e tomar um copinho com água
depois de uma oração. Isto é muito simples, só que não tem resultado algum. É a mesma coisa de você ir no médico e o médico falar para você assim, olha, você está com um problema aí de câncer, mas faz o seguinte, tome um copo com água de 8 em 8 horas, aí você vai e volta e você vai ficar tomando de 8 em 8 horas. Nossa, mas é melhor do que fazer quimioterapia, pastor. Então, um copinho com água de 8 em 8 horas. Tudo bem, mas copinho com água de 8 em 8 horas não vai curar o câncer. Então, não adianta fazer o que é mais fácil, ou o que todo mundo faz, ou o que alguém mandou fazer. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos manda fazer. E a Bíblia diz que nós temos que agir com fé através da nossa confissão. Então você vai, a partir de hoje, meu irmão, declarar sobre cada área da sua vida aquilo que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então você vai sair daqui hoje, tem uma situação na tua casa que há anos, pastor, está desse jeito. Você vai começar a orar a partir de hoje, vai dizer, Senhor, eu não recebo mais isso. Eu entrego nas tuas mãos, eu coloco diante de ti, o Senhor é poderoso para mudar esta situação. Amém? Você não vai em busca do que estão oferecendo aí fora. Você vai usar o que Deus já te deu. Você não vai atrás de alguma coisa, você já tem. Diga, eu tenho a fé. Você não precisa ir atrás de nada e de ninguém. Você tem a fé, dom de Deus que está na sua vida, e esta fé é suficiente para produzir o milagre de Deus na sua vida. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor essa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Diga, é por fé. Vamos ficar de pé enquanto os nossos oficiais preparam a ceia. Nós vamos orar agora. E eu gostaria que você orasse de forma específica nesta noite por alguma situação na sua vida. É uma porta de emprego, é um problema emocional, é uma crise no seu casamento, não sei. Só você e Deus sabe o que você está passando. Só que a partir de hoje você vai começar a colocar fé nesta situação. Queria que você, que louvou hoje juntamente comigo, dizendo que Deus tem uma nova história para você, eu gostaria muito que você agora, quando fizer a sua oração, que você começasse a usar a tua fé, dizendo, Senhor, eu quero esta nova história na minha vida. Você que entrou aqui hoje, que está cansado de sofrer, diga para Deus, Senhor, eu estou cansado de sofrer, use a sua fé. E você vai ver o que a sua fé vai produzir na sua vida. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que o justo viverá por fé. E eu nesta hora peço, Senhor Jesus, que o Senhor oriente os teus filhos nesta jornada de fé, nesta caminhada de fé. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nesta hora as nossas vidas, as nossas limitações. Talvez alguém que tem uma situação que não sabe como resolver, não sabe como agir, não sabe o que fazer. Mas nesta hora nós oramos com fé, pedindo, Deus, coloca a Tua mão, abre as portas, vai à frente, dá direção ao povo desta igreja. Senhor, chega de viver atrás de artifícios humanos, chega de ser enganado, chega de ir em busca do que é mais fácil. Senhor, nós queremos viver pela fé, nós queremos orar, crer até que o milagre aconteça, Jesus. Senhor, nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver. Por isso, Pai, que ninguém enfraqueça, que ninguém duvide, assim como Abraão não duvidou e não enfraqueceu na fé, embora todos os problemas e dificuldades que ele tinha, ele não duvidou. Que assim seja com o povo desta igreja, que os seus filhos saiam daqui hoje para ter grandes e extraordinários resultados através da fé.
E é através da fé nesta hora que eu oro pela vida do Gilson, que está com câncer no estômago. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para curar a vida do Gilson. Eu creio que o Senhor é poderoso para intervir nesta situação e restabelecer e restaurar a saúde do Gilson. Também eu peço pela vida do Claudinei, da esposa dele e do filhinho dele, Pai. Declarando saúde sobre aquele lar, sobre aquela casa. Tudo que tem se levantado contra a saúde daquela família, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Pai, que a partir de hoje, o povo, Senhor Jesus, que o Senhor trouxe neste lugar, ó Pai, que usar a fé, como diz a Tua palavra, verá a Tua glória, Pai. Senhor, começa a operar desde já na vida daqueles que estão se movendo por fé, em nome de Jesus. Amém.